O JJ já deu sim ao Flamengo. A gente vai acompanhar agora o que está publicado no espn.com.br, a repercussão do colunista do Bruno Andrade, né, lá do UOL. Ele escreve o seguinte: Flamengo e Jorge Jesus se reuniram na última terça-feira e discutiram o retorno do treinador ao Brasil. E o treinador deu sim para o vice de futebol Marcos Braz e também o diretor executivo Bruno Spindel, para que essa volta aconteça. Informação então do UOL. Jesus tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e uma saída depende de um acordo com o clube português protegido por uma multa de 6 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais. Já a gente vai conversar ao vivo com o Bruno Andrade, que foi quem apurou essa informação aqui no Sport Center, tá? Daqui a pouquinho. JJ nesse telão. Olha. Isso é que é high definition, hein? Vamos colocar o Bruno Andrade também. O Bruno Andrade me deu um susto hoje de manhã. Renato, todo mundo, né? Gênio. Todo mundo. Porque eu cheguei aqui na redação e já abri ali o Twitter, aí tinha a tweetada do Bruno Andrade falando que Jesus estava voltando. Mas será que eu confundi a minha escala? Eu tô na escala do Natal, não na escala da Páscoa, né? Eu tô na escala do nascimento, não na escala do retorno. Da volta. Mas será que ele tá voltando mesmo ou não, hein, Bruno? Você informava que teve a reunião ontem, que ele já disse sim. Conta detalhes aí pra gente. Bom dia. Piene, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. É bom definir alguns pontos para poder passar tudo do que tem sido o contexto do Flamengo aqui em Portugal, a chegada do Marcos Braz, primeiro, claro, a chegada do Bruno Spindel. Basicamente é o seguinte, acho que o mais importante é dizer que ontem, terça-feira à noite, Jorge Jesus se encontrou na sua casa com Marcos Braz e Bruno Spindel. Teve ali uma conversa amistosa com os dois dirigentes que ele conhece muito bem já dos tempos de Flamengo, foram campeões juntos, evidentemente, e nessa conversa não foi apresentada uma proposta, apesar de o Flamengo ter noção de tudo aquilo que vai oferecer nos termos contratuais para o Jorge Jesus. O que o Flamengo recebeu do Jorge Jesus foi o seguinte: sim, eu quero voltar. De agora em diante, vocês tratam direto com o Benfica e depois tratam direto com os meus advogados. Então é importante dizer que o Flamengo não apresentou oficialmente nenhuma proposta para o Jorge Jesus. O que foi apresentado foi um projeto, uma ideia de voltar ao Brasil, e o Jorge Jesus, pelas informações que eu tenho, e corroborada depois com boa parte da imprensa no Brasil e um pouco aqui em Portugal, deu aval, deu sim, quero voltar. E agora a grande questão, e é sempre o mais difícil, o acordo entre os clubes, porque o Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e tem 2 jogos importantíssimos agora aqui no futebol português. Amanhã contra o Porto na Taça de Portugal, um jogo eliminatório, e na semana que vem novamente enfrenta o Porto num jogo pela Liga Nacional, em que, se perder, abre o Porto uma vantagem de 7 pontos para o Benfica. E isso, dentro do futebol português, é uma vantagem muito larga para aquele, evidentemente, que busca a liderança. Então, basicamente é o seguinte: houve a reunião, Jorge Jesus deu aval para que o Flamengo negociasse com o Benfica, resta agora uma negociação entre os dois clubes. É possível que essa multa não exista, seja retirada ou que o valor seja diminuído dependendo desses 2 resultados agora, nessas próximas 2 partidas, ainda nessa semana praticamente, Bruno? Sim, possível sempre é, evidentemente, mas tendo em vista que o Benfica ficou muito incomodado, não só com a postura do Jorge Jesus, mas especialmente com a postura do Flamengo, que veio aqui, sempre que pôde, veio a público, seja o Marcos Braz ou o Bruno Spindel, atenderam frequentemente a imprensa portuguesa, sempre deixaram claro que estavam aqui em Portugal também por conta do Jorge Jesus, e em nenhum momento o Flamengo procurou o Benfica. Nesse momento há uma crise entre os 2 clubes, por isso seria muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, mas seria muito difícil o Benfica de euros, que é o valor da multa rescisória, não só do Jorge Jesus, mas também de toda a sua equipe técnica, toda a sua comissão técnica. Ali é um bolo de 6, 7 milhões de euros. Então a grande questão é o seguinte: a opção 1 é o Benfica demitir o Jorge Jesus, tendo que podem ser os 2 próximos resultados, tendo que pagar os 6 milhões de euros. A outra opção é o Flamengo passar por cima disso e pagar os 6 milhões de euros, e aí não precisaria de nenhum tipo de negociação
com o Benfica. E a outra possibilidade, essa eu acho que é o que o Flamengo vai tentar, até por uma questão financeira, sentar com o Benfica e tentar negociar a situação contratual do treinador, uma questão financeira. Porque lembrando, o Benfica, quando tira Jorge Jesus do Flamengo, paga ali cerca de 2 milhões de euros. Foi a multa que o Flamengo tinha com Jorge Jesus. Não vejo, repito, é uma questão só de opinião, não é uma informação, não vejo o Benfica aceitando menos do que 2 milhões de euros para libertar o Jorge Jesus. A não ser que aconteça uma coisa muito espetacular e o Benfica resolva demitir e assumir todos os ônus da negociação. O Bruno falou sobre a comissão técnica, o João de Deus, auxiliar do JJ, que esteve inclusive no banco na goleada contra o Marítimo, ele acabou de dar uma declaração sobre isso e a gente já vai mostrar para vocês, tá? Sobre como é que tá essa história. Renato, vamos lá. Brunão, prazer falar com você, um abraço. 10 anos atrás o Bruno era meu chefe, um dos melhores que eu tive, esse cara é muito bom. Vamos lá. Claro que você falar hoje do Flamengo e do Benfica, essa relação está estremecida, é normal. Mas como que está a movimentação do Benfica? Porque eu também acho muito assim, o Benfica também não vai liberar se ele não tiver alguma coisa em vista. Tem algum Jorge Jesus aí dando sopa em Portugal, tem algum treinador que o Benfica vê com bons olhos, até porque o trabalho do Jorge Jesus no Benfica não é um trabalho excepcional até aqui. A gente sabe que na Liga Portuguesa, ou você ganha a Liga, ou você é líder da Liga, ou você não está fazendo um grande trabalho. Isso é muito claro lá para times como o Benfica e Porto, principalmente. O Benfica tem alguém em mente? Isso facilitaria ou não a questão de liberar ou não o Jorge Jesus? Como que o Benfica vê essa relação do Jorge Jesus com o Flamengo também, de tá sempre... a gente sabe que coisas vazam porque o staff do jogador deixa essas coisas vazarem. E foi exatamente o que ele fez aqui no Brasil, que para mim o Jorge Jesus é um treinador que joga muito, controla muito bem as narrativas. Qual que é o cenário do Benfica? Tem alguém em mente ou não? O Benfica está satisfeito com ele, não está? Primeiro, devolver o abraço, os elogios, dizer que o Renato, para mim, é das pessoas profissionais que eu mais vi evoluir e conquistar mercado, muito sinceramente, nos meus 10, 12 anos de jornalismo. Um grande profissional, era um grande scout, continua sendo um bom observador e continua sendo, claro, um belíssimo jornalista. Obrigado. Bom, primeiro respondendo a questão do Jorge Jesus com o Benfica, uma coisa que é certa, o clima entre Jorge Jesus e o atual presidente Rui Costa, o antigo jogador, ídolo do futebol português, é muito ruim. Primeiro porque o Jorge Jesus não se sente abraçado, acarinhado pelo Rui Costa, diferentemente do que acontecia com o antigo presidente, o Luiz Felipe Vieira, que foi quem buscou ele no Rio de Janeiro e trouxe de volta. Aliás, assumiu toda a briga, porque foi ele que trouxe de forma quase exclusiva. Boa parte da diretoria naquela ocasião não era a favor da contratação, do retorno do Jorge Jesus, entre eles o Rui Costa, que na ocasião era vice-presidente, agora o Rui Costa é presidente. Então, os resultados ruins, a forma como o Benfica tem jogado muitas vezes, os lenços brancos que a gente fala aqui no futebol português, que são os torcedores pedindo a demissão do treinador, tem acontecido de forma frequente com o Jorge Jesus, e o Rui Costa ou qualquer outro membro da diretoria do Benfica nunca veio a público dar um voto de confiança para o Jorge Jesus,